Brasil. Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, RCNEI, publicados pelo Ministério da Educação em 1998, representam um marco fundamental para a organização da educação infantil no Brasil. O documento foi elaborado após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394/96, e estabeleceu a educação infantil como a primeira etapa da educação básica. Até então, a educação de crianças de 0 a 6 anos era vista de forma fragmentada, voltada apenas para o cuidado, sem uma articulação clara com os processos de aprendizagem e desenvolvimento integral. A publicação dos RCNEI surge, com o objetivo de orientar professores, gestores, instituições e redes de ensino na construção de propostas pedagógicas mais consistentes, fundamentadas em princípios claros e alinhadas com as necessidades das crianças. Os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil foram concebidos para oferecer subsídios teóricos e metodológicos que auxiliassem professores e instituições a compreender o papel da educação infantil na formação da criança. Os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil foram construídos como instrumentos orientadores, buscando respeitar a diversidade regional, cultural e social do país. Essa flexibilidade permitiu que escolas, secretarias e redes pudessem adaptar os princípios dos referenciais às suas realidades, sem comprometer a coerência pedagógica nacional. Os RCNEI apresentam uma visão integradora da criança. Romperam com concepções reducionistas que separavam cuidar e educar, defendendo que ambos são processos indissociáveis. Para os elaboradores dos referenciais, o desenvolvimento infantil precisa ser pensado de forma integral, considerando as dimensões física, emocional, cognitiva, social e cultural. Essa abordagem multidimensional reconheceu que a criança é um sujeito ativo, criativo e produtor de cultura, que aprende por meio das interações e experiências vividas no ambiente escolar e fora dele. Para os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil deve ser um espaço de brincadeira, exploração e convivência. Os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil foram organizados em 3 volumes. O volume 1 apresenta os fundamentos teóricos e princípios gerais que orientam a educação infantil no Brasil, discutindo aspectos como desenvolvimento, aprendizagem e indissociabilidade entre cuidar e educar e papel da escola. O volume 2 aprofunda as práticas pedagógicas, oferecendo subsídios para o planejamento de atividades e a organização do espaço educativo. O volume 3 detalha propostas de conteúdos e eixos de trabalho, abordando áreas como movimento, música, artes, linguagem, natureza e sociedade, sempre com foco na ludicidade e no respeito ao ritmo de cada criança. Os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, RCNEI, foram concebidos para orientar práticas pedagógicas que respeitam a criança como um sujeito ativo, criativo e participativo. Os RCNEI afirmam que o desenvolvimento integral exige uma articulação constante entre atenção às necessidades básicas e oportunidades de aprendizado significativo. Essa visão propõe uma escola infantil que não apenas acolhe, mas também estimula as crianças a se apropriarem do mundo por meio da exploração, do brincar e da convivência com diferentes realidades socioculturais. Um dos conceitos centrais presentes nos RCNEI é o de que a criança é um sujeito histórico, social e cultural, que constrói conhecimentos a partir das interações com o meio. Essa compreensão se reflete nos princípios pedagógicos estabelecidos no documento, que incluem o respeito à diversidade, a valorização das experiências infantis, o direito à ludicidade e o protagonismo da criança no processo educativo. O brincar é tratado como eixo estruturante, pois os referenciais reconhecem que a aprendizagem na infância ocorre, sobretudo, por meio da experimentação e da imaginação. Nesse sentido, os RCNEI orientam que as propostas pedagógicas considerem o ritmo próprio de cada criança. Essa perspectiva dialoga diretamente com teorias de pensadores como Jean Piaget, que destaca a construção ativa do conhecimento, e Lev Vygotsky, que ressalta o papel das interações sociais no desenvolvimento cognitivo e emocional. Outro ponto de grande relevância dos RCNEI é a definição dos eixos de desenvolvimento e aprendizagem, detalhados principalmente no volume 3.
O documento organiza os conteúdos e experiências da educação infantil em diferentes áreas, entendidas como campos de conhecimento que se interrelacionam: movimento, exploração do corpo, coordenação motora e expressão corporal. Artes visuais, desenvolvimento da criatividade, apreciação estética e comunicação por meio de diferentes linguagens artísticas. Música, reconhecimento de sons, ritmos e produção musical como forma de expressão. Linguagem oral e escrita, estímulo à comunicação, ao contato com a cultura escrita e à ampliação do vocabulário. Natureza e sociedade, observação do ambiente natural e compreensão das relações sociais, culturais e históricas. Matemática, introdução de noções de quantidades, formas, medidas e sequências, sempre mediadas pelo brincar. Esses eixos não devem ser tratados de forma isolada. Os RCNEI orientam que a aprendizagem infantil se organize de forma integrada, interdisciplinar e contextualizada, garantindo que a criança tenha experiências significativas que articulem diferentes saberes. O objetivo é favorecer a construção de competências cognitivas, emocionais, sociais e motoras de forma equilibrada, respeitando a singularidade de cada estudante. Além disso, o documento enfatiza a importância do ambiente educativo como espaço fundamental para a aprendizagem. Os RCNEI destacam que a organização dos espaços, dos materiais e das interações precisa favorecer a autonomia, a criatividade e o convívio coletivo. O planejamento pedagógico deve partir da observação constante dos interesses, hipóteses e descobertas das crianças, promovendo experiências desafiadoras e significativas. O papel do professor na educação infantil vai além da função de transmissor de conteúdos. Ele se torna mediador de saberes, pesquisador da própria prática e responsável por criar oportunidades para que a criança experimente, explore e reflita sobre o mundo à sua volta. Os RCNEI estabelecem um compromisso ético e político com a inclusão, garantindo que a escola infantil seja um espaço acessível e acolhedor. Reconhece a educação infantil como um direito fundamental e como a base para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Ao articular princípios pedagógicos, eixos de aprendizagem e abordagens integradoras, os RCNEI oferecem um referencial sólido para o trabalho dos educadores e reafirmam o papel da escola infantil como espaço de formação integral, convivência e cidadania. O RCNEI trouxe uma perspectiva inovadora ao propor que a educação infantil fosse compreendida como primeira etapa da educação básica, articulando cuidado e educação de maneira indissociável. Ao reconhecer a criança como um sujeito ativo, histórico e produtor de cultura, os referenciais romperam com modelos assistencialistas que tratavam as creches apenas como espaços de guarda e proteção. Os RCNEI representou um avanço importante ao redefinir o papel da escola infantil, colocando-a como espaço de formação integral. Os RCNEI exerceram forte influência na consolidação de um padrão nacional de qualidade para a educação infantil. Ao oferecer parâmetros comuns para todo o país, o documento buscou reduzir desigualdades históricas entre regiões e redes de ensino, sem, contudo, impor um currículo engessado. Sua função era de orientar e subsidiar o planejamento pedagógico, garantindo que as propostas desenvolvidas em creches e pré-escolas dialogassem com princípios amplamente reconhecidos, como o respeito à diversidade, a valorização do brincar e a promoção da cidadania desde os primeiros anos de vida. Os RCNEI forneceram subsídios para a elaboração de políticas de formação de professores, fortalecendo o entendimento de que atuar na educação infantil exige conhecimentos específicos, práticas fundamentadas compromisso ético com o desenvolvimento pleno da criança. Os RCNEI foram publicados no contexto da década de 1990, período marcado por transformações sociais, econômicas e culturais que influenciaram fortemente a educação brasileira. A democratização do acesso à escola, impulsionada pela Constituição de 1988 e pela LDB de 1996, trouxe para as instituições um público mais diverso, com realidades culturais, sociais e linguísticas bastante distintas. Os RCNEI foram fundamentais para consolidar uma concepção pluralista de educação infantil, pautada na valorização da diversidade e no reconhecimento da criança como sujeito de direitos. As mudanças aceleradas nas 2 décadas seguintes
tornaram necessário revisar e atualizar os parâmetros definidos em 1998. Essa necessidade resultou na elaboração da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, publicada em 2017, que incorporou muitos dos princípios dos RCNEI, mas com uma proposta mais detalhada e obrigatória.